Salve, salve, rapaziada! Aqui é o professor Bernardo Caprara, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e esse é o curso de Epistemologia das Ciências Sociais. É isso mesmo, rapaziada, é o curso de Epistemologia das Ciências Sociais. Essa é a primeira aula, intitulada O Positivismo em Comte e o Círculo de Viena. É com essa aula que vai discutir o positivismo no Comte e no Círculo de Viena que nós damos início ao curso de Epistemologia das Ciências Sociais. Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha antes, rapaziada, lá no vídeo chamado Apresentação do Curso. Lá tem uma série de informações, é como se fosse uma ementa do curso, em que vocês precisam acessar antes de desenvolvermos a primeira aula que eu estou começando agora, beleza? Então dê uma olhadinha lá na apresentação do curso e venham comigo aqui que nós vamos começar agora então com essa primeira aula, a aula do positivismo em Comte e o Círculo de Viena. Nessa primeira aula sobre a doutrina positivista, Comte e o Círculo de Viena, o objetivo que nós estamos trazendo aqui, gente, basicamente gira em torno da seguinte questão: qual a resposta que o positivismo, a partir da doutrina do Comte e a partir da concepção do Círculo de Viena, oferece para a seguinte pergunta: é possível conhecer cientificamente a realidade social? E se é possível, como nós podemos fazer para estudar, investigar e conhecer cientificamente a realidade social? Qual é a resposta, qual é o corpo doutrinário, o corpo de respostas que o positivismo oferece para esses questionamentos? Para isso, gente, para cumprir o objetivo dessa aula, a gente vai dividir a aula em três partes. A primeira delas vai ser uma apresentação do que eu considero os antecedentes principais do positivismo, para que a gente possa então discutir o positivismo no contexto da epistemologia das ciências sociais, basicamente o racionalismo e o empirismo. Num segundo momento, na segunda parte, nós vamos discutir o próprio Augusto Comte, né, o autor da teoria, da doutrina positivista, e vamos então entender, discutir e detalhar a doutrina positivista, para que, por final, numa terceira fase, numa terceira parte da nossa aula, a gente então debata os desdobramentos do positivismo a partir do Círculo de Viena, dos autores que se reúnem informalmente a partir da década de 20 do século passado, na Universidade de Viena, dando um novo formato ao positivismo, inclusive que a gente pode chamar de neopositivismo ou empirismo lógico. Como última consideração, a consideração final da aula, vamos falar um pouquinho sobre o Karl Popper, que é o autor da que nós vamos discutir na próxima aula, da aproximação que o Popper tem com o grupo do Círculo de Viena, e ao mesmo tempo das discussões que ele trava, né, das rejeições que ele trava com relação ao positivismo. Vamos dar um certo spoiler, uma ponte, né, para a próxima aula, que aí sim vamos discutir com profundidade a epistemologia do Karl Popper, o falsificacionismo, né, popperiano, e as aproximações e distanciamentos do Popper com o Círculo de Viena e o neopositivismo. São os principais antecedentes do positivismo de Comte? Como é que a gente pode começar essa discussão sobre se é possível entender, compreender, explicar cientificamente as sociedades modernas e de que maneira é possível fazer isso, se se considera que é possível? Bem, no século XVII a gente pode pensar que aconteceu um momento muito importante para as teorias do conhecimento, que colocou o sujeito humano no centro da questão do conhecimento. Ou seja, com a ascensão da burguesia como classe social dominante, com a Revolução Industrial, com a Revolução Científica, como pano de fundo desse debate, o fato é que o sujeito humano foi para o centro da questão do conhecimento. Ou seja, o sujeito humano começou a ser entendido como alguém que pode conhecer o mundo, pode conhecer a realidade que o cerca, pode conhecer os fenômenos que o cercam. Na modernidade, que a gente pode chamar de era da ciência, a pergunta então que passa a orientar as discussões filosóficas sobre o conhecimento
nesse período, né, sobre as discussões filosóficas sobre o próprio conhecimento, nesse período em que o homem começa a acreditar, o homem no sentido de sujeito humano, começa a acreditar que é possível entender e explicar de maneira rigorosa, sistemática, os fenômenos que o cercam. A pergunta que toma conta basicamente é a seguinte: quais os critérios, quais as maneiras, os métodos que, enfim, o sujeito humano, né, os seres humanos podem usar para saber se um determinado conhecimento é verdadeiro ou não? Isso é bem interessante, né, gente, porque vivemos atualmente num momento em que temos assim uma enxurrada de informações, uma enxurrada de conhecimentos disponíveis ao nosso redor, mas ao mesmo tempo travamos aí ao redor do mundo uma série de disputas narrativas, né? E muitas vezes confundimos através de fake news, através de uma compreensão muito restrita do que está disponível no universo da internet, o que é verdadeiro com o que não é. Por isso a importância desse curso, gente, o curso de epistemologia das ciências sociais. Afinal de contas, quais os critérios, as maneiras, os métodos que nós, sujeitos humanos, seres humanos, podemos usar para determinar se o conhecimento é verdadeiro ou não. No caso das ciências sociais, se o conhecimento sobre a realidade social é válido ou não. Basicamente, como antecedentes do positivismo, como antecedente dessa discussão que eu estou trazendo aqui, tem duas respostas iniciais e diferentes que a gente pode arrolar, que a gente pode trazer aqui para o jogo. Que é o seguinte: o racionalismo de um lado e o empirismo de outro. O que é o racionalismo, rapaziada? Bom, o racionalismo ele pode ser representado na figura do René Descartes. Aquele mesmo, do eu penso, logo existo. Vamos pensar junto com o Descartes, com o racionalismo cartesiano. O ponto de vista do Descartes, do racionalismo cartesiano, é o seguinte: o ponto de partida do conhecimento vai ser sempre a procura por uma verdade primeira que não pode ser posta em dúvida. Por isso, a dúvida no Descartes, ela se transforma em método, porque é preciso duvidar de tudo, dos sentidos, dos argumentos, da autoridade, da consciência, das próprias deduções do nosso raciocínio, da realidade do próprio corpo e da realidade externa ao nosso próprio corpo. A dúvida, então, é um método em Descartes. A dúvida é um método no racionalismo cartesiano. E ela só pode ser interrompida diante daquilo que nós podemos pensar como o ser que duvida. Ou seja, se eu duvido, é porque eu penso. Se eu penso, é porque eu existo. Aí pode ocorrer uma interrupção da dúvida enquanto método cartesiano. Só a partir dessa lógica, da lógica diante do ser que está duvidando. E é importante lembrar, gente, que esse eu cartesiano, esse eu que duvida, ele é puro pensamento, ele é uma res cogitans, digamos assim, né, no termo usado pela filosofia cartesiana. O que isso significa? Que é um ser pensante, que coloca em dúvida a realidade do próprio corpo. Ou seja, ele é puro pensamento no Descartes. Em síntese, gente, o racionalismo cartesiano defende a primazia da razão, ou seja, a soberania da razão como suporte do conhecimento e da própria ciência, e considera a experiência sensível, né, a experiência empírica no mundo, algo ocasional ao conhecimento, algo que às vezes está no conhecimento, mas que é uma armadilha, que é propensa a enganos, que faz com que a gente se engane quando nós damos muita ênfase à experiência sensível ou empírica. Já o empirismo, gente, é uma filosofia contrária, né, antagônica ao racionalismo, que pode ser expressado, digamos assim, em três autores, basicamente: no Francis Bacon, no John Locke e no David Hume, que são representantes de peso, digamos assim, do empirismo. A palavra empirismo vem do grego emperia, que significa experiência. Ao contrário do racionalismo, gente, o empirismo enfatiza o papel importante, fundamental da experiência sensível no processo do conhecimento. Ou seja, nessa forma de ver o conhecimento, gente, o trabalho da razão ele é posterior e está subordinado à experiência sensível dos seres humanos. Primeiro, o que importa para o empirismo é a experiência concreta, a experiência sensível dos sujeitos humanos, e não a racionalidade, e não o pensamento. Hume pode ser considerado o autor que levou mais adiante esses pressupostos, os pressupostos do empirismo.
Para o Hume, a gente pode apenas observar uma sucessão de fatos, uma sequência de eventos, e só pode ultrapassar os dados empíricos, indo além da experiência sensível, se a gente for observando casos semelhantes e assim a gente imagine, né, consiga imaginar que o fato atual pode se comportar de maneira análoga com os fatos que nós fomos acumulando nesse estudo dessas experiências concretas. Chegamos então ao positivismo, rapaziada. Quem foi Augusto Comte, fundador do positivismo, aquele que criou, disseminou e desenvolveu a doutrina positivista? Comte nasceu em Montpellier, na França, em 1798, um pouquinho depois, ali no coração, né, da Revolução Francesa. E a relação que o Comte tinha com a própria família era bastante conflituosa. O Comte acusava os seus familiares de avareza, e por essa causa dessa avareza, é que a família dele, né, a família do Comte, era considerada, para ele, né, se mantinha numa situação econômica muito ruim por causa dessa avareza. O Gianotti, o José Arthur Gianotti, na seção Vida e Obra do exemplar dedicado ao Comte da coleção Os Pensadores, da editora Nova Cultural, diz o seguinte: o pai e a irmã de Comte, ambos de saúde muito frágil, viviam reclamando maior participação de Auguste em seus problemas. A mãe apegou-se a ele de forma extremada, solicitando sua atenção da mesma maneira que um mendigo implora um pedaço de pão para sobreviver. Vocês podem ver mais ou menos como é que era a relação do Comte com a própria família, né? Uma relação conflituosa, tortuosa. A formação intelectual do Comte encontra no Condorcet e a obra chamada O Esboço de um Quadro Histórico dos Progressos do Espírito Humano uma influência decisiva, a ponto do Comte dizer que o Condorcet era o imediato predecessor da própria obra kantiana. Outra relação intelectual importante do Comte se deu com Saint-Simon, de quem o Comte foi secretário de 1817 até 1824. Comte rompeu com o Saint-Simon porque discordava da ênfase que o Saint-Simon dava, uma ênfase prática que o Saint-Simon dava de reforma da ordem social. Para o Comte era necessária, na verdade, uma reforma do conhecimento, enquanto para o Saint-Simon era necessária uma reforma da ordem social e a formação de uma nova elite industrial e científica. Era disso que o Comte discordava. A partir de 1830, o Comte começa a escrever aquela que seria a sua principal obra, o curso de Filosofia Positiva, que vai redundar em 6 volumes. O centro da filosofia do Comte gira em torno da ideia de que a sociedade só pode ser bem organizada se a gente realizar, então, uma reforma intelectual do ser humano. Por isso a discordância dele com o Saint-Simon, que pensava muito mais numa reforma da ordem social a partir dessa nova elite, né, industrial e intelectual. A doutrina kantiana, né, o positivismo, acaba então se desenvolvendo em 3 temas elementares. O primeiro deles, uma filosofia da história, que tem a intenção de mostrar por que uma determinada forma de pensar, a filosofia positiva, é mais apropriada para o sujeito humano. Segundo tema da doutrina positivista do Comte é os fundamentos e a classificação das ciências, com base na própria filosofia positiva. E o terceiro tema é o desenvolvimento e a fundação do que ele vai chamar de sociologia ou física social, que seria capaz de determinar a estrutura e os processos de modificação da sociedade, o que faria possível uma reforma das instituições a partir dessa reforma intelectual que o autor pregava. A filosofia da história do Comte pode ter o seu resumo no que ele chama de Lei dos 3 Estados, que vai estipular que todas as ciências e o espírito humano se desenvolvem por meio de 3 fases. A fase teológica, a fase metafísica e a fase positiva. A fase teológica, na fase teológica, gente, então, 3 fases, teológica, metafísica e positiva. Na fase teológica, o Comte vai dizer o seguinte: há um conjunto limitado, um número limitado de observação de fenômenos, são poucos os casos a ser observados, então o que ganha destaque é a imaginação dos seres humanos.
Diante da natureza, da complexidade da natureza, o sujeito humano só consegue explicar as coisas, os fenômenos do mundo, a partir de explicações pessoais ou sobrenaturais, ou seja, Deus, espíritos ou coisa do gênero. A mentalidade, então, né, que é pano de fundo da fase teológica, tem uma virtude, que é a virtude da coesão social, que é a base da vida moral a partir dessa imaginação com uma observação limitada de fenômenos. Confiando nesses poderes imutáveis, né, nessa autoridade maior da fase teológica, o Comte diz que uma forma política correspondente à fase teológica é a monarquia. O estado metafísico, ou a fase metafísica, assim como a etapa teológica, tem carrega a tentativa de explicar a natureza íntima das coisas, as origens, os destinos últimos das coisas, e também a forma pela qual os fenômenos ocorrem, são produzidos. Mas troca-se a imaginação pela argumentação. Então se aponta as ineficiências da mentalidade teológica, se substitui as vontades divinas por ideias ou forças. Na forma política da mentalidade metafísica, há também uma troca, a troca dos reis, né, da monarquia, pelos juristas, o que desloca, de uma vez por todas, a fase teológica na doutrina kantiana. Chegamos, então, ao estado positivo, a fase positiva da filosofia da história do Comte, cuja principal característica é a subordinação da imaginação e da argumentação à observação. O que importa na fase positiva, no positivismo kantiano, é a observação, não a imaginação e não a argumentação. O termo positivo, gente, é usado na filosofia kantiana com o sentido de precisão contra o vago, no sentido de certeza contra o impreciso. E é nessa mentalidade positiva que o Comte desenvolve a ideia de procura das leis dos fenômenos. Não as causas, mas as leis, as regularidades, as relações constantes entre os fenômenos observáveis. A filosofia positiva considera impossível que a gente reduza os fenômenos a apenas um princípio explicativo, como era Deus na fase teológica ou como era a natureza no estado metafísico. Então, isso é importante, não dá na perspectiva kantiana para reduzir a um princípio explicativo apenas. Cada ciência, por sua vez, vai dar conta de um determinado grupo de fenômenos, mas não com um princípio explicativo apenas. E esse conhecimento positivo, o conhecimento da fase positiva, né, do estado positivo, da mentalidade positiva em Comte, é caracterizado também pela capacidade de previsão, como indica o lema de ver para prever. A previsibilidade científica, com ela, né, a gente consegue desenvolver a técnica e, portanto, o estado positivo corresponde à indústria, na perspectiva kantiana. O positivismo resgata, em alguma medida, o empirismo, que nós falamos anteriormente, do século XVII, porque a razão no positivismo ela é mobilizada só para lidar com fenômenos concretos, para descrever leis que regem fenômenos empíricos, fenômenos concretos. Em resumo, então, gente, para o Comte, o espírito positivo, né, a mentalidade positiva, coloca as ciências como investigação do real, do certo, do precisamente determinado. E de que maneira o Comte fundamenta e classifica as diferentes ciências? Como é que a gente pode pensar esses fundamentos e essa classificação das diferentes ciências em Comte? Bom, o fundamento da classificação das ciências no Comte tem vínculos, né, com a filosofia da história do autor, com aquela distribuição dos 3 estados, né, que ele vai nos narrando na sua filosofia da história. Para o Comte, as ciências têm que ser classificadas considerando maior ou menor simplicidade do seu objeto de estudo. Comte vai dizer, a complexidade crescente possui uma sequência nas ciências. As matemáticas, a astronomia, a física, a química, a biologia e, por fim, a sociologia. As matemáticas teriam maior grau de generalidade e estudariam a realidade mais simples e determinada. Já a astronomia adicionaria a força ao quantitativo da matemática e estudaria as massas dotadas de força de atração.
A física adiciona a qualidade ao quantitativo e a força, com o calor, com a luz e etc. Forças que são consideradas pelo Comte qualitativamente diferentes. Já a química trata de matérias diferentes sobre a ótica qualitativa. E por fim, antes da sociologia, a biologia, que trata dos fenômenos vitais. A última, a mais complexa ciência na visão do Comte, é a sociologia, que investiga a sociedade, a forma com que os seres humanos se conectam, e seria então o ponto de chegada das ciências, cuja totalização, a sociologia, chegaria numa totalização do saber que geraria um sistema verdadeiramente universal. E como é que o Comte pensa essa sociologia que ele funda, como física social? Como é que ele pensa essa sociologia que ele está fundando como disciplina científica? Bom, o Comte importa, em alguma medida, da biologia a ideia de que a sociedade é um organismo coletivo. Já temos aí um indício de como que o Comte pensa a sociologia. Bom, ele pensa também que o indivíduo ele é submetido a uma consciência coletiva. Por isso a sociologia ela engloba também parte da psicologia, a economia política como um todo, a ética e a filosofia da história. Tudo isso estaria dentro da sociologia como a grande ciência que construiria um saber totalizante. Uma divisão importante na sociologia do Comte ocorre entre a estática social e a dinâmica social. A estática social no Comte estuda as condições constantes da sociedade e a ideia primordial da estática social é a ordem. Já a dinâmica social estuda as leis do progressivo desenvolvimento da sociedade, ou seja, estuda a forma com que a sociedade vai se desenvolvendo, e a ideia primordial é o progresso. Ordem e progresso, exatamente o lema que estampa a bandeira brasileira. Para o Comte, gente, a dinâmica social, o progresso, está condicionada à estática social, porque o progresso é fruto da ordem, no pensamento positivista do Comte. E é a dinâmica social responsável por melhoras nos elementos permanentes da sociedade, como a família, a religião ou a propriedade, no pensamento kantiano. Vale lembrar também, gente, que na sociologia do Comte, a realidade social é entendida como uma entidade externa ao sociólogo, externa ao pesquisador. Ela é cognoscível na sua totalidade, ou seja, dá para conhecer a totalidade da realidade social, mas cabe ao pesquisador descrever e analisá-la. O cientista e o objeto de pesquisa, a realidade social, são entidades diferentes. E por isso a ciência pode ser feita, na perspectiva do positivismo, com neutralidade, sem que o cientista afete o objeto de pesquisa ou os resultados dela. Essa é uma tese extremamente polêmica do positivismo, que nós vamos ver que vai ser discutida depois por diversos autores aqui no curso de Epistemologia das Ciências Sociais. A gente chega então na terceira parte da aula, que vai tratar do empirismo lógico, do neopositivismo do Círculo de Viena, da interpretação do positivismo dada por esses autores reunidos no que a gente pode chamar de Círculo de Viena. O Círculo de Viena, esse grupo de filósofos que se juntou de maneira informal de 1922 a 1936 na Universidade de Viena, na Áustria, ganhou notoriedade com um manifesto chamado A Concepção Científica do Mundo, que foi escrito em 1929, pelo Hans Hahn, pelo Otto Neurath e pelo Rudolf Carnap. Nesse manifesto, eles estabelecem, abre aspas, a eliminação rigorosa da metafísica do domínio do pensamento racional e o estabelecimento da ciência unificada por meio da redução lógica da ciência aos termos da experiência imediata. De novo, abre aspas para o manifesto do Círculo de Viena. Estabelece, a eliminação rigorosa da metafísica, do domínio do pensamento racional e o estabelecimento da ciência unificada por meio da redução lógica da ciência aos termos da experiência imediata. Então, basicamente, eles procuram eliminar qualquer vestígio da metafísica, tendo como base o empirismo clássico, que, como a gente viu, deu origem ao positivismo de tradição francesa, nas formulações do Comte. Os membros do Círculo de Viena eles entendem que o conhecimento factual
resulta da observação, e não de proposições a priori, proposições que são independentes da observação. Eles se inspiram, além do empirismo clássico, na obra do filósofo Ludwig Wittgenstein, e constroem o que eles vão chamar de princípio da verificabilidade. Princípio da verificabilidade, que diz o seguinte: o significado de uma proposição está relacionado diretamente aos dados empíricos que resultam da observação e que, se existem, uma vez existentes esses dados empíricos resultantes da observação, dão veracidade à proposição. Os princípios que eu estou citando aqui do Círculo de Viena, eles dizem respeito a uma fase considerada mais radical do ajuntamento, né, do conjunto desses autores, que depois com o Carnap vai assumir uma posição de caráter mais liberal. O que o Carnap está dizendo, então, nessa posição de caráter mais liberal? Ele propõe que a verificação de certo grau de confirmabilidade de uma proposição é que tem que ser feita. Então, verificar certo grau de confirmabilidade da proposição. Segundo, obviamente, dados empíricos observados, ao invés de verificar se a proposição determinada tem uma comprovação empírica ou não. Então, um certo grau de confirmabilidade que pode ser descrito mais ou menos assim. Uma proposição pode ser testável completamente, testável apenas parcialmente, confirmada parcialmente e confirmada por completo, correspondendo à verificabilidade da proposição. Essa é a postura do Carnap, né? Então, abrindo mais nuances, né, no argumento do Círculo de Viena, a partir dos debates, dos diálogos intelectuais travados por esses autores. Para que a gente possa concluir essa primeira aula sobre Comte, positivismo e Círculo de Viena, vamos fazer uma rápida retomada aqui. Vamos lembrar de algumas coisas, gente. Bom, o positivismo tem raízes no empirismo de Bacon, Locke e Hume. Ok? Lembrando lá, na filosofia empirista, na ideia de que o que vale é a experiência sensível com relação ao mundo, e não a razão. Comte, por sua vez, produz uma epistemologia que interliga uma filosofia da história, uma classificação das ciências e a fundação de uma nova ciência, a sociologia, que ele considera a ciência mais complexa, mais desenvolvida entre todas as ciências. As ciências, no estado mais desenvolvido, né, delas, o estado positivo, buscam, né, as ciências, leis e regularidades, sempre tentando potencializar a previsibilidade dos fenômenos e, inclusive, dessa forma, fundamentar reformas institucionais. É bem importante pensar isso, gente, porque é a reforma intelectual, na visão do Comte, que vai fundamentar possibilidades de reformas institucionais. Dito isso, a gente vai ver adiante aqui no curso de Epistemologia das Ciências Sociais uma série de autores que analisa e critica a perspectiva do positivismo. Inclusive, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre o Karl Popper, que é considerado um autor que se aproxima e se distancia, uma espécie de morde-a-sopra com o positivismo e com o Círculo de Viena, sobretudo. Então a gente vai ver se a proximidade do Popper com o Círculo de Viena, a aceitação vigorosa que ele faz da lógica formal, ou mesmo a construção da própria epistemologia falsificacionista, coloca em dúvida ou não as declaradas tentativas do Popper de se afastar do positivismo. Vamos dar uma discutida a respeito disso na próxima aula e, é claro, da própria perspectiva do Popper sobre a epistemologia das ciências sociais. Então esse é o assunto da aula que nós vamos abordar no próximo encontro, no próximo vídeo. Eu queria dizer para vocês que, se vocês curtiram a aula, sigam o canal, apertem lá na sinetinha para receber as próximas atualizações e estejam conosco aqui discutindo essa relevante colocação. É possível entender, compreender, explicar cientificamente a realidade social? Se é, de qual maneira? Esse é o foco desse curso de Epistemologia das Ciências Sociais
E eu espero vocês, rapaziada, para o próximo encontro. Tendo só um pós-fácil aqui, digamos assim, né? um pós-vídeo dessa primeira aula do curso de Epistemologia das Ciências Sociais, para mostrar aqui a obra do Augusto Comte, Coleção dos Pensadores, né? Que tem o curso de Filosofia Positiva, que serviu como referência principal para a construção dessa aula, tá? Gente, não se esqueçam, acompanhem o curso aí conosco aqui no YouTube e sigam, né? Se inscrevam no canal e apertem ali na sinetinha para receber a atualização das próximas aulas. A próxima aula é sobre a epistemologia de Karl Popper e nós vamos então discutir a ideia de falsificabilidade, né? De falsificacionismo em Popper. Aquele abraço, rapaziada. Tamo junto.